Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículos 25 e 26, aonde os discípulos interrogaram a Jesus fazendo a seguinte afirmação: Quem poderá, então, pois, salvar-se? Perguntaram os discípulos a Jesus. Olhando Jesus para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível. Jesus afirmou que é impossível um ser humano alcançar a salvação. Mas Jesus acrescenta, porém, para Deus tudo é possível. Como assim? Estaria Jesus caindo em contradição? Primeiro ele afirmou que é impossível um ser humano alcançar a salvação. Mas depois estaria ele afirmando que é possível para Deus salvar o homem? Não, meu querido amigo, uma afirmação não anula a outra. O que Jesus está afirmando é que para Deus tudo é possível, sim, porque, do ponto de vista de Deus, não existe morte. Sim, a morte é apenas uma ilusão proveniente desta mentalidade da carne. Por isso é impossível um ser humano alcançar a salvação. Porque não há como salvar-se porque não existe morte, em primeiro lugar. Porque o ser humano nunca esteve vivo para que pudesse morrer. E também o ser humano nunca esteve vivo para poder alcançar a salvação. Sim, porque o ser humano não possui vida em si mesmo. Neste caso, como assim morrer ou alcançar a salvação? A morte só existe do ponto de vista da carne. A morte é uma ilusão, meu querido amigo. Prova disto é que no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14, disse o apóstolo: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como exatamente eles passaram da morte para a vida? Simples. Quando eles conheceram a verdade, que a morte não existe. Disse Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da ilusão da morte. Não há como morrer, porque o ser humano não possui vida em si mesmo. Não há como salvar algo que nunca existiu. Você ainda está confuso? Mas eu vou te ajudar a entender melhor este assunto. Me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10. Disse Paulo: Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito que há de vir? Veja, a resposta se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então aquilo que é em parte será aniquilado. Esta mentalidade da carne será aniquilada e já não existirá mais morte, não porque este corpo não retornará ao pó da terra, mas simplesmente porque o homem compreenderá que desde o princípio ele sempre foi exatamente a manifestação visível de Deus neste lugar, porque existe apenas um único ser, o ser de Deus, tendo uma experiência humana através deste corpo, porque foi o Verbo que se fez carne e assumiu a sua natureza humana. Na essência, todos nós somos o ser de Deus. A vida de Deus é eterna, não morre. Neste caso, não há como o ser humano alcançar a salvação, porque desde o princípio ele foi o próprio Deus. E Deus não corre o risco de cair na perdição eterna, meu querido amigo. Porque do ponto de vista de Deus não existe morte, senão do homem. Prova disto é que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, está escrito: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. A vida do homem é o Espírito de Deus, que é a própria vida, que é o próprio ser do Senhor. A carne para nada se aproveita. A prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, disse Jesus: É o Espírito quem dá a vida. A carne para nada se aproveita, meu amigo. A carne não possui vida em si mesmo. Como poderia a carne, sim, o pó da terra, tentar salvar-se? É apenas uma ilusão deste ego, desta mentalidade da carne. Não existe morte do ponto de vista de Deus, porque o pó não possui vida em si mesmo. Preste atenção, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, acrescentou Jesus: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a sua verdadeira vida. A verdadeira vida do ser humano é espiritual. A verdadeira vida não morre. Mas o ego não possui vida em si mesmo, porque é apenas pó. O homem em si mesmo é carnal, ou seja, é apenas carne, apenas pó. Não pode morrer,
porque nunca possuiu vida em si mesmo. Você consegue entender esta verdade, meu querido amigo? Não? Então, para encerrar, me acompanhe na leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Aonde está escrito? Preste atenção. E o pó, volte ao pó como era. E o Espírito, que é o Verbo, que é Deus em manifestação humana, retorna ao seu lugar de origem. Repito, e o pó retorna ao pó como era. O pó não morre, o corpo não morre, ele apenas retorna ao pó. E o Espírito, que é o Verbo, que é Deus em manifestação humana, porque todos nós somos a manifestação de Deus neste lugar, retorna ao seu lugar de origem. A verdadeira identidade do homem é espiritual. Essa identidade é a identidade do próprio Deus, porque é Deus que se fez carne. Nós somos o Deus em manifestação. Existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. A vida que está no homem pertence a Deus, ela não morre, ela é eterna. A morte não existe. Por isso disse Jesus que aos homens é isto impossível, alcançar a salvação. Por quê? Porque eles não podem alcançar o reino eterno? Não, simplesmente porque a morte nunca existiu. Não existe morte. Deus não morre. Deus é eterno. E a identidade verdadeira do homem é a identidade de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, você entenderá que a morte nunca existiu, senão do ponto de vista da carne. Preste atenção. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus envia o seu Espírito, e os seres humanos são criados. Porque é o Verbo que se faz carne, quando o homem nasce. Todos nós somos a manifestação individual visível de Deus neste lugar. O ser humano não morre. É apenas o pó que retorna ao pó. Porque a verdadeira vida do homem é espiritual. E esta vida espiritual é a vida de Deus, que é eterna. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. E até o próximo vídeo, meus amigos.